Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje você vai ver: laudo aponta a presença de coliformes e bactéria na água de Balneário da região. Com o aumento de casos de Covid, voos entre Santa Maria e Florianópolis foram suspensos. Veja também: Rua 7 completa 3 anos fechada e não tem previsão de liberação. E ainda, o comércio local se manifesta devido ao atraso nas obras do calçadão. Estes e outros destaques você confere aqui no JD, no resumo das principais notícias do dia em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Anunciada em 2019 como forma de revitalizar e modernizar o centro de Santa Maria, a reforma do calçadão Salvador Isaías teve várias idas e vindas ao longo destes quase 3 anos. A demora para a entrega e a possibilidade da prefeitura rescindir o contrato com a empresa que faz a obra levaram lojistas, comerciantes, políticos e entidades de classe a um protesto na manhã desta quarta-feira. Um apitaço marcou o protesto de líderes lojistas e comerciantes que se mostraram inconformados com a demora no término da obra no calçadão Salvador Isaías. Vestidos a maioria de preto e carregando cartazes com dizeres sobre a situação do comércio local, eles caminharam de uma ponta a outra do calçadão. Todos os lojistas da redondeza do centro estão aqui apoiando. Nós não estamos aqui desfazendo de ninguém da prefeitura, do prefeito, de ninguém. Estamos só pedindo para que se agilize e se conclua a obra. Segundo a CDL, o comércio gera cerca de 85% do PIB santamariense. E por conta disso, o protesto contra o atraso nas obras do calçadão. Nós entendemos que o nosso centro está abandonado, o nosso centro está feio, está triste. Nós não tivemos iluminação nas ruas do entorno, a Rua Doutor Bozano, a Rua Venâncio Aires, Avenida Rio Branco, Rua do Acampamento. Não tivemos uma decoração natalina, não tivemos sequer uma programação natalina capaz de atrair pessoas para o centro de Santa Maria, atrair as famílias para o centro de Santa Maria, atrair os consumidores de cidades vizinhas para Santa Maria, para fazer as suas compras no comércio local. Com o desnível no chão e os buracos causados pelas obras, caminhar pelo calçadão exige cuidado. Salto não dá, né? Tem que ser só rasteirinha. Salto a gente já tira do look do dia a dia daqui. Senão pode cair, se machucar. Se machucar, né? Ainda mais a pessoa que não... né? Mas geralmente precisa, né? Dependendo do trabalho, tu precisa estar mais... como é que eu vou dizer? Com um saltinho melhor, né? A prefeitura aguarda a entrega de documentos da Demarco, construtora responsável pela obra, para definir se segue ou rescinde o contrato com a empresa. Os voos diretos entre Santa Maria e Florianópolis, que haviam sido inaugurados no último mês, foram suspensos por tempo indeterminado. A decisão foi informada em razão do aumento do número de casos de Covid-19 registrados em todo o país. Segundo a Azul Linhas Aéreas, todas as passagens do mês de janeiro já haviam sido vendidas. As pessoas com passagens compradas devem contatar diretamente a Azul para avaliar possível reagendamento da viagem. Os voos entre Santa Maria e Porto Alegre seguem em funcionamento. A viagem direta entre Santa Maria e Florianópolis havia iniciado no dia 21 de dezembro do ano passado,
com voos semanais nas terças e quintas-feiras. E com alta procura, Santa Maria deve aplicar mais de 12 mil vacinas nesta semana. Na manhã de ontem, fichas em uma ação no Clube Dores esgotaram em 20 minutos. No turno estendido, no Clube 21 de Abril, o movimento era intenso e de longas filas. A movimentação era intensa nas proximidades do Clube 21 de Abril, no bairro Itararé. Antes das 17 horas de terça-feira, pessoas procuravam por sombras em árvores e marquises de prédios enquanto aguardavam por uma ficha. No local, era possível garantir a aplicação de primeira e segunda doses, assim como a dose de reforço da vacina Pfizer. Às 15 horas e 20 minutos, a jornalista Natália Librelotto, de 28 anos, chegou ao clube acompanhada pelo filho Benício, de apenas 5 anos. Eles foram chamados depois das 18 horas para que ela recebesse a dose de reforço. A jovem comenta como foram as horas que antecederam a tão sonhada vacina. Estava muito quente, tentei deixar ele na sombra para ele vir junto, né? Ele queria me apoiar nesse momento. A gente trabalha muito, conversa muito sobre isso em casa, da importância da vacinação. E eu fiquei muito mal por causa do sol, mas eu sei que é por uma boa causa. Antes de se imunizar no clube, Natália já havia tentado conseguir ficha em outros locais, mas não havia obtido resultado. Fui 2 dias, um no Crosset e o outro nas Dores, estava muito cheio, não consegui ficha. Daí hoje eu consegui, mas fiquei no sol, aguentei. Enquanto isso, a técnica em segurança do trabalho, Alessandra Araújo, de 40 anos, e o estudante Luiz Guilherme, de 14, aguardavam em uma fila que se formou ao lado do Clube 21 de Abril. Acompanhado da mãe e da cachorrinha Mel, o adolescente foi até o local para garantir a segunda dose. Alessandra explica o motivo pelo qual o filho estava com o esquema vacinal em atraso. Eu comecei a trabalhar faz pouco e aí com os horários que não tinha esse horário estendido, daí eu não conseguia vir. Como começou aqui perto de casa, daí eu resolvi trazer ele porque eu consegui sair um pouco mais cedo. Após uma espera de mais de 30 minutos, Alessandra e Luiz Guilherme conseguiram a ficha 986. O aumento da procura é observado pelo secretário de Saúde de Santa Maria, Guilherme Ribas. Segundo ele, contando as ações de sábado, Santa Maria deve chegar a mais de 12 mil doses aplicadas nessa semana. A estimativa é levada em consideração no planejamento semanal da imunização. Sempre nós buscamos fazer a agenda semanal para nós conseguir dar opções em regiões descentralizadas. A semana passada nós vacinamos quase 12 mil pessoas. Essa semana, na segunda-feira, nós vacinamos 2.200 pessoas em 3 ações, lá na Kennedy, na São José e no horário estendido na Tenese. Hoje já começamos no turno da manhã com 1.200. Sim, a procura aumentou em relação à semana passada. Ribas comenta, inclusive, que o número de retardatários também teria diminuído. Atualmente, a pasta tem buscado alternativas de diversificar o acesso à imunização para a população. A Secretaria Municipal de Saúde tem dado continuidade e atenção também a outras demandas, especialmente em tempo de recesso de entidades parceiras, como a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Franciscana, a Faculdade Integrada de Santa Maria, entre outros. Além da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde organiza a testagem rápida nas unidades de saúde, atendimento médico, exames laboratoriais, acolhimentos, entre outros atendimentos. Precisa estar claro que as unidades fazem muito mais do que somente a vacinação. A vacinação é essencial para o município, mas nós temos também as outras demandas que está sendo essencial para a população, para as ações preventivas de isolamento, de proteção à pessoa que positivar, ou a pessoa suspeita que teve contato com uma pessoa positiva de Covid. Ainda segundo o secretário de Saúde, entre dezembro de 2021 e os primeiros dias de janeiro de 2022, houve um aumento de mais de 40% na aplicação dos imunizantes. Estava fazendo em média 6 a 7 mil doses semanais, tá? Nós vamos dobrar, nós vamos fazer entre 12 e 13 mil essa semana. A estimativa, Então é de 40% a 50% de aumento, 40% de aumento da saída das vacinas, nesse mês de janeiro. Vamos conferir agora a agenda de vacinação para esta quinta-feira. A campanha começa de manhã
com segunda dose de Pfizer para quem está em atraso, dose de reforço para quem fez a segunda dose até 15 de setembro e primeira dose para maiores de 12 anos. O local é a Unidade Básica de Saúde Oneide de Carvalho. Pela tarde, da 1h30 às 4h, a campanha segue nas estratégias de saúde da família Vila Lídia e Vitor Hoffmann, na UBS Passo das Tropas e na estratégia saúde da família Wilson Paulo Noal. Ainda na quinta-feira, tem dose de reforço para acamados e cuidadores. As equipes da Secretaria de Saúde devem retornar aos endereços já cadastrados. Não há necessidade de agendamento. E Santa Maria começa a vacinar crianças contra a Covid-19 na próxima semana. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a vacinação dessa faixa etária. Nós conversamos com 2 pediatras de Santa Maria. Uma delas, Maria Clara Valadão, destaca que todas as crianças devem ser vacinadas o mais rápido possível. De acordo com ela, a vacina já tem sua segurança estabelecida e vai beneficiar aquela parte da população que ainda não está protegida. Todas as crianças devem ser vacinadas o mais rápido possível, porque é uma vacina que está muito bem estabelecida, sua segurança, e vai beneficiar muito justamente aquela parte da população que ainda não está protegida, né? E apesar, assim, de quem olha de fora, quem é adulto, achar que não é importante, porque não é muito frequente essa doença nas crianças, quando há uma morte por doença que tu poderia ter prevenido pela vacina, né, não se justifica. Então, é uma vacina muito segura, ela já foi aplicada em quase 8 milhões de crianças nos Estados Unidos. E dessas quase 8 milhões, menos de 20 crianças tiveram a miocardite que todo mundo teme. Então, teve apenas um óbito nesse grupo de crianças. Então, a vacina não está muito longe de ser experimental, é uma vacina consolidada, segura e que vai diminuir a gravidade nas crianças quando elas são acometidas pela SARS-CoV-2. A miocardite, ela é uma complicação que acontece na Covid da criança. Uhum. E ela é muito mais frequente, a miocardite, da doença SARS-CoV-2, do que pela vacina. Essa é a grande pergunta que tem me feito, que as pessoas estão perguntando, mas a miocardite. Então a resposta é essa, a miocardite da doença, que vai ser causada pelo vírus, é 9 vezes mais frequente do que a miocardite relacionada à vacina. Então a miocardite da vacina é 1 para 2 milhões de crianças. Então assim, é uma coisa muito irrisória. Eu acho que todo mundo deveria se informar melhor não com opinião de alguns profissionais, né? Mas se a pessoa realmente quiser se aprofundar mais, ver o que as sociedades científicas estão recomendando, né? Então eu sigo a minha Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um órgão super sério, né? E que recomenda fortemente, que já lançou vários documentos falando sobre isso, inclusive repudiando algumas afirmações aí de alguns políticos a respeito disso. Então não dá para relativizar, porque é menos frequente nas crianças, porque elas podem sim complicar e tem risco de morrer, né? Inclusive a complicação que a gente viu já, aqui em Santa Maria tivemos várias, e graças a Deus elas ficaram bem, a maioria. Mas a complicação da doença pode levar à morte, né? Que é aquela síndrome inflamatória que pode acontecer depois da infecção. Mesmo numa infecção leve ou assintomática, ela pode acontecer. Tem vários gráficos mostrando que os óbitos em adultos e em crianças são não vacinados atualmente. Estamos vendo hoje 3 milhões de casos da Ômicron, né? Não houve uma piora na mortalidade, né? Então, porque a vacina nos protegeu. Então, para mim é bastante óbvio, né? Mas tem gente que não quer enxergar. Mas o que está fazendo a diferença é a vacinação. E o único grupo que não está vacinado é o infantil. Então, apesar de ser uma doença rara na criança, em relação ao número de adultos, ela pode complicar e ela pode matar. Nós seguimos ainda falando sobre a vacinação, sobre a pandemia, porque uma notícia divulgada agora há pouco foi que o governo do estado reduziu os prazos de isolamento de pessoas com Covid-19. As novas orientações foram apresentadas pela Secretaria da Saúde na reunião do Gabinete de Crise.
O prazo, que era de 10 dias, pode agora ser reduzido para um mínimo de 5 dias, dependendo dos sintomas apresentados e da situação vacinal da pessoa. A medida é baseada nos últimos estudos sobre a doença divulgados internacionalmente. Também houve mudanças quanto às condutas previstas para as demais pessoas que residam com um caso positivo. Se estiverem sem nenhum sintoma, não precisam mais permanecer juntas em isolamento. Para pessoas com o diagnóstico para a Covid-19 e que não tenham o esquema vacinal completo, o isolamento domiciliar continua em 10 dias contados a partir do início dos sintomas. Se a pessoa está com a vacinação em dia, o prazo vai ser determinado após a avaliação dos sintomas. 5 dias para quem não apresentar febre e 7 dias para quem teve febre. Agora nós mudamos de assunto. Enquanto vivemos uma triste e dura seca, também é preciso pensarmos no futuro e nos prepararmos para momentos de enchentes, pois ainda este ano elas devem voltar. Por isso, a nossa equipe voltou a questionar a Corsã sobre os estudos envolvendo a barragem do DNOS, que fica no bairro Campestre do Menino Deus. Está previsto para que sejam entregues até março deste ano os estudos do Plano de Segurança de Barragens e da Água relativos aos 3 reservatórios que abastecem Santa Maria. As barragens do DNOS, de Val de Serra e Saturnino de Brito. A partir desses relatórios, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, vai ter os detalhes de que obras serão necessárias para adequar as barragens às novas legislações. No caso da barragem do DNOS, que fica dentro do perímetro urbano de Santa Maria, será necessário instalar sensores na estrutura para monitorar qualquer possível problema que eventualmente possa surgir, até mesmo para fazer correções preventivas. Essa rede de sensores vai estar ligada a sirenes para alertar a população em caso de um eventual risco de futuro rompimento. No plano, também será preciso fazer treinamentos de evacuação com a população. Segundo o superintendente regional da Corsã de Santa Maria, José Epstein, ainda em janeiro haverá uma nova ação de manutenção na barragem, o que inclui limpeza da vegetação. Esse trabalho já havia sido feito em 2020, porque estavam crescendo arbustos e pequenas árvores sobre o maciço de argila da barragem. O problema é que as raízes podem gerar problemas futuros de infiltração. Por isso, a barragem precisa ser mantida livre desse tipo de vegetação. Para fevereiro, está prevista a realização de uma espécie de raio-x do maciço de argila, para ter certeza das condições da estrutura. Esse diagnóstico será feito com equipamento especial e já devia ter sido feito há cerca de 1 ano, mas acabou sendo adiado. Hoje, a barragem do DNOS não oferece nenhum risco e todo esse trabalho vai ser feito de forma preventiva ao longo de 2022 e 2023. E uma carreta carregada com trigo sofreu uma pane mecânica no início da manhã de terça-feira na Avenida Liberdade e acabou colidindo contra o muro da Vila Militar. Segundo o motorista da carreta, de 39 anos, ele seguia em direção à Avenida 2 de Novembro, quando o veículo acabou tendo um problema mecânico e retornou de ré por cerca de 60 metros, batendo contra um muro. Com a força do impacto, a carreta acabou parando dentro do pátio da instituição e por poucos metros não atingiu um poste. Você confere aí as imagens. A polícia do Exército, Brigada Militar e agentes da fiscalização de trânsito compareceram no local para atender a ocorrência. Ninguém ficou ferido e o trânsito no local não sofreu alterações. Esse é o segundo caso envolvendo caminhões em Santa Maria em menos de 24 horas. Na manhã de ontem, uma outra carreta tombou na BR-392 carregada com carnes. E a seguir, Rua 7 completa 3 anos fechada e não tem previsão para liberação.
O JD faz agora um intervalo, você confere ao vivo, através das câmeras do CIOSP, imagens da Avenida Nossa Senhora Medianeira com a Rua Duque de Caxias. Nós voltamos em seguida com mais informações, são 6h25. Até já! Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame. Há 40 anos construindo histórias. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. A Rua 7 de Setembro, em Santa Maria, foi fechada no ano de 2019. A Prefeitura espera resposta para o desbloqueio e quem tem negócios no local ainda aguarda, mas com pouca esperança. São 3 anos fechada. A Rua 7 perdeu a travessia entre os trilhos e também perdeu o movimento. Há quem ainda se confunda e entre na via, mas acaba precisando fazer o retorno. Há 3 anos, a Rua 7 de Setembro foi fechada, bem aqui. Essa era uma das principais ligações entre o centro de Santa Maria e a região norte. A expectativa de quem mora e tem negócios por aqui é pelo desbloqueio, que a prefeitura ainda não tem data. Enquanto isso, para atravessar, só a pé. As barreiras foram instaladas em 2019. A decisão judicial obrigava a medida ou o pagamento de uma multa de R$15 milhões e a possibilidade de um processo de improbidade administrativa
contra o prefeito Jorge Possobon. Desde o bloqueio, empreendedores relatam impactos de demissões e quedas de rendimento. Reconhecendo o problema, a prefeitura tem esperança na resolução, mas ainda não há prazo para isso. Aqui está tudo resolvido, agora a prefeitura trata com a Rumo. Isso foi o que o Ministério me mandou fazer. Então eu fiz um pedido administrativo para a Rumo para eles verem a possibilidade da gente fazer a reabertura da Rua 7. O bloqueio, que foi feito em contrapartida à obra do DENIT no viaduto da Rio Branco, isolou estabelecimentos de comércio e serviços. A maioria dos carros que ainda entram no trecho da rua sem saída, sem ser por engano, tem como destino a oficina mecânica de Luciano. Ainda assim, em 3 anos, os atendimentos diminuíram. Impactou em toda a região, todo o comércio local. Tem aqui algumas empresas que existiam aqui, já fecharam, já encerraram suas atividades por falta de movimento que a Rua 7 causava. Então isso dificultou muito o comércio e a geração de empregos aqui na região, que já era deficitária. A partir de março, há a expectativa de mais protestos de empresários do local. A esperança de ver o muro cair é pouca, mas uma das motivações é o ano eleitoral, para que a situação chame a atenção de candidatos. E agora nós voltamos a falar sobre vacinação aqui no JD. Nós vamos agora fazer contato ao vivo com o repórter Gustavo Martínez, que está neste momento no centro de Santa Maria, na Policlínica José Erasmo Crossetti. Olá, Gustavo, como é que está a situação aí? Como é que está a vacinação que acontece, em turno estendido? Olá, Gustavo. Olá, boa tarde. Então, aqui está um pouco complicado, um pouco difícil, porque temos muitas pessoas esperando aqui na fila. Conseguiu aqui o melhor ângulo possível, tapumes. Deixa eu ver, mas a fila se estende ali, por trás desses tapumes, são muita gente, muitas pessoas. Eu conversei com alguns dos responsáveis pela vacinação e me disseram, ele não soube me informar no momento quantas doses exatamente estão disponibilizadas para esse turno estendido, mas que é de 1.400 e que já foram mais de 200 fichas. Então o movimento está tenso. Hoje é dia de primeira, segunda dose e dose de reforço. Então até no momento que eu estava conversando com o encarregado, uma pessoa chegou pedindo informações sobre a primeira dose. O pessoal está dividido em uma grande fila ali atrás e os idosos estão tendo preferência. Estão passando o trânsito aqui na rua, estão lá para baixo, umas tendas, para fazer sombra, o pessoal está muito tão bem. Ali o pessoal descer, em compensação o trânsito fica mais. De qualquer forma, logo que chegamos, na verdade, lembrei disso agora, um jovem tinha passado mal, um adolescente. Ok, nós estamos aí com um probleminha no sinal, uma interferência nesse contato com o repórter Gustavo Martínez, mas deu para ter uma ideia de como está a situação neste momento lá na Policlínica José Erasmo Crossetti, como nós falamos, e ele nos mostrava agora há pouco, onde está acontecendo, portanto, mais uma ação de vacinação, aquela que acontece, que nós temos divulgado aqui, em turno estendido, até às 7h30 da noite. Nós vamos tentar novamente contato com ele, daqui a pouco nós voltamos possivelmente com mais informações ao vivo, direto lá da Policlínica José Erasmo Crossetti, aqui em Santa Maria. Agora nós falamos sobre o entroncamento da Avenida Elvio Basso com a Rua Carlos Ur, entre os bairros Duque de Caxias e Nossa Senhora Medianeira, aqui em Santa Maria, que já está com um novo conjunto de semáforos instalados. Uma equipe da Prefeitura concluiu a instalação do equipamento na tarde de ontem. Como todo entroncamento estava com os semáforos desligados, foi necessário que a Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana fechasse o cruzamento da avenida e sinalizasse a via com cones. O conjunto semafórico havia sido danificado em função de um acidente de trânsito que aconteceu no final do mês de novembro do ano passado. E no próximo bloco, o laudo aponta coliformes e bactérias na água de balneário aqui da região. O Jornal do Diário faz agora mais um intervalo. Vamos acompanhar ao vivo, através das câmeras do CIOSP, como está o movimento neste momento, bem no centro aqui de Santa Maria. Vamos até a Rua Marechal Floriano Peixoto,
no encontro com a rua Doutor Bozano. Temos aí as imagens. Vamos ver se não... Fernando Ferrari, vamos então, a produção me informa que nós estamos então neste momento conferindo imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari, um pouquinho mais distante do centro de Santa Maria, ali nas proximidades com a Rua General Neto, também já nas imediações da estação rodoviária aqui de Santa Maria. Um fluxo normal para este horário, ali na Avenida Fernando Ferrari, uma das principais avenidas aqui de Santa Maria. São 6 horas agora e 36 minutos, o JD volta em seguida com mais informações. Até já! Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. JD está de volta e o balneário Baggio, que fica entre Silveira Martins, município da Quarta Colônia, está interditado desde o dia 3 de janeiro em função de casos de vômito e diarreia relatados por pessoas que estiveram no local e procuraram atendimento médico. Técnicos da Vigilância Sanitária do município e da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde coletaram amostras do lugar para identificar a origem das infecções.
Para poder reabrir, o Balneário Bajo vai ter que passar por readequações na estrutura. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, exames em amostras da água para o consumo humano do local apontaram turbidez, presença de coliformes totais e da bactéria que causa diarreia. Com isso, o proprietário do balneário foi orientado pela vigilância sanitária a realizar mudanças para garantir a segurança dos clientes. Segundo ele, a água de consumo humano vem de uma vertente da propriedade e não é tratada. O local existe há 25 anos e é a primeira vez que acontece uma situação como esta. Eu tenho lá um alvará de licença ambiental, eu tenho um alvará sanitário e tenho um alvará de localização. Todos eles foram concedidos pela Prefeitura de Silveira Martins. Então, até então, eu estava ok, né? Então, a fiscalização que eles fizeram para me dar os alvarás não precisava de tudo isso que está sendo requerido agora, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma readequação do meu CNPJ para mim poder me enquadrar sem que seja necessário fazer as adequações que eles querem, porque não tenho tempo hábil nem espaço físico para fazer o que eles querem. Eles estão me tratando lá como se eu fosse um restaurante qualquer, fino, que tem que ter todas as regras de higiene. Nós temos ali uma atividade que é uma atividade rural e artesanal. Então, quem vai para um balneário sabe que lá vai encontrar insetos, vai encontrar qualquer tipo de coisa no meio do mato, né? Ainda de acordo com Oscar Bajo, os equipamentos para o tratamento da água já foram comprados. O estabelecimento também vai deixar de vender pastéis e batata frita, únicos alimentos feitos no local. Para poder voltar a vendê-los, o lugar teria que realizar também adequações na cozinha. E, segundo o proprietário, não há espaço físico nem tempo hábil. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 10 amostras de alimentos comercializados no dia do surto ainda estão sendo analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. A previsão é que os resultados saiam na próxima sexta-feira. Mesmo quando liberado, o balneário poderá demorar ainda mais para reabrir. O local só voltará a receber banhistas após uma chuva que restabeleça o fluxo de água. O secretário de Saúde de Silveira Martins afirmou que também foram coletadas amostras clínicas de pessoas que apresentaram sintomas para determinar a causa e estabelecer uma eventual correlação com os resultados das amostras obtidas no balneário. Essas análises demoram entre 10 e 15 dias para ficarem prontas. E nós vamos só dar alguma resposta, vamos dizer assim, nesse sentido, quando ele fizer tudo que os técnicos determinam que seja feito. Para ter uma ideia, eu fui informado pelo fiscal que ele contratou uma química, né, para poder fazer tudo que é exigência, a cloração da água, a potabilidade, enfim, tudo que se exige. E, secundariamente, é que esse rio que deságua lá, vamos dizer assim, que vai para lá, ele passa por toda a nossa cidade, por vários locais aqui, e também animais, vamos dizer assim, bebem água, às vezes defecam ali, e os micro-organismos que foram encontrados são micro-organismos que existem até no rio, embora seja água corrente. Então nós temos que ver a consequência disso para os humanos, não é? E aí tomar as atitudes que nós estamos tomando, que é primeiro interditar e segundo lugar exigir dele que para ele voltar a funcionar as exigências técnicas, declaração, enfim, uma série de exigências para poder novamente as pessoas tomarem banho lá. O balneário está fechado desde o dia 3 de janeiro, depois de um surto de vômito e diarreia. Mais de 40 pessoas, a maioria crianças, procuraram atendimento médico em Santa Maria e Silveira Martins, relatando sintomas como vômito e diarreia. Todos estiveram no balneário no primeiro final de semana do ano. Agora vamos à previsão do tempo. A quinta-feira deve ser mais um dia de tempo muito quente e seco em Santa Maria. A umidade relativa do ar vai continuar muito baixa e as temperaturas vão se aproximar dos 40 graus no período da tarde. Vamos conferir agora como ficam as temperaturas. Primeiro vamos ver Santa Maria.
Quinta-feira, amanhã, mínima de 19 graus, com a máxima podendo chegar a 39. Já na sexta-feira, a mínima também aumenta um pouco, 20 graus, e a máxima pode chegar aos 40. No sábado, já começando aí o final de semana, mínima, olha só, a previsão de 27 graus de mínima, podendo chegar aí até 36. E no domingo, 28 e também chegando na casa dos 39 graus durante o domingo. Agora, algumas cidades aqui da nossa região de cobertura. Dona Chica, Dona Francisca, mínima de 19, máxima 38. Em Jaguari, as temperaturas ficam entre 22 e 40 graus. Em Ivorá, 22 graus de mínima, máxima 37. E em São Cepé, as temperaturas variando aí, entre 20 e 41 graus. Também na região, nas cidades aqui próximas, temperaturas máximas muito altas agora nos próximos dias. Você vai ver a seguir em Santa Maria, a campanha de imunização contra a influenza segue em andamento. JD faz mais um intervalo com imagens ao vivo. Vamos até a BR-392, no trevo ali da Estância do Minuano, já na saída para São Cepé, onde nós falávamos agora há pouco, né, que vai ter também temperaturas bem altas na cidade de São Cepé. Agora são 6 horas e 37 minutos, nós já voltamos. 6 horas e 47 minutos, corrigindo, 6 e 47. Voltamos em seguida com mais informações aqui no JD. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades.
E nós começamos esse bloco falando sobre vacinação, porque em Santa Maria, a campanha de imunização contra o vírus da influenza transmissor da gripe segue em andamento. As doses são as mesmas aplicadas na campanha de 2021 e são destinadas a toda a população acima de 6 meses de idade. É permitido aplicar o imunizante no mesmo dia da aplicação da vacina contra a Covid-19, sem necessidade de intervalo entre as doses. Apenas para aqueles que contraíram a Covid é necessário que respeitem 28 dias desde o início dos sintomas para receber a vacina da gripe. Ao todo, são 24 locais disponíveis com a dose. No site do Diário, você encontra os locais para vacinação. E agora nós vamos às notícias do esporte. Quem está chegando com as informações é o repórter Gilson Alves. Olá, Gilson. Qual o destaque ou quais os destaques de hoje da área esportiva? Tudo bem? Tudo bem, viu, seu? E a quem acompanha o Jornal do Diário, chegando então com as informações esportivas, destacando o pontapé inicial no planejamento do Inter SM em 2022, que a gente pode colocar que iniciou já no mês passado com o anúncio do técnico Leocir da Lastra e dentro dessa fase inicial do ano, fazendo contato com os dirigentes do Inter SM, em especial o presidente Jauri Schneider Daros. Ele informou que são pelo menos 9 jogadores já com pré-contrato assinado com o clube. Lembrando que a divisão de acesso começa só em 10 de abril, mas até é natural no mercado de jogadores, aquele time que se planeja antes, teoricamente, é o que vai buscar as melhores contratações, vai montar o melhor plantel aí de jogadores. Com relação a anúncios oficiais, isso deve começar a ocorrer a partir do final de janeiro, começo de fevereiro, se não for ainda no dia 30, 31 de janeiro, a partir de 1º de fevereiro, alguns anúncios, o clube vai anunciar um jogador um dia, depois 2 atletas no dia seguinte, assim de forma sucessiva, até anunciar todo o plantel. Desses 9 nomes que serão primeiramente anunciados, pelo que eu conversei com o Jauri Daros, presidente do clube, nenhum deles atuou no estádio Presidente Vargas. São atletas que já participaram de diversas divisões de acesso, já tem uma rodagem no interior do estado do Rio Grande do Sul e também alguns no interior de São Paulo, mas ainda não vestiram a camisa do Alvirrubro e deverão fazer isso pela primeira vez, então, em 2022. Na sequência, serão buscados ainda, contratados, anunciados outros atletas, mas primeiro vai ter esse pacote com 9, talvez 10 atletas, mas ele me falou o número de 9 jogadores numa fase inicial. Lembrando que tem todo um tempo ainda. E outra coisa que acontece bastante, a gente sabe, às vezes o clube anuncia o jogador 3, 4 meses antes da competição e aí nesse meio do caminho pinta outra proposta e aí fica ruim, né? Porque tu anuncia o jogador e na sequência, caso ocorra uma proposta melhor, o atleta acaba, claro, optando pela aquela que for melhor financeiramente falando e pode ter que desviar o caminho e aí fica ruim para o clube que o anunciou anteriormente. Ainda sobre o Inter SM, no próximo domingo será realizada a primeira edição de 2022, edição de janeiro desse ano, então, do Risoto e Galeto Alvirrubro. É um evento já tradicional, gastronômico, a gente pode colocar assim, que ocorre mês a mês, tanto no lado do Rio Grandense quanto no Inter SM. No Rio Grandense foi no domingo passado, no próximo domingo ocorrerá no estádio Presidente Vargas, no sistema drive-thru para evitar aglomerações, com 2 locais, possibilidade de entrega, né? No próprio estádio Presidente Vargas e também no salão dos ex-alunos do Colégio Marista, ali no bairro Cerrito. Mais informações e até poder, o torcedor pode adquirir o convite ou a encomenda, seja maionese, seja o risoto ou galeto, através do site intersm.com.br ou ainda no telefone 99666-8926. Então, além da parte do futebol, tem essa parte do gastronômica do Interesse, a gente pode colocar assim, visando, claro, reforçar os cofres na medida em que realiza o risoto e galeto no próximo domingo. E todas essas informações a gente passa limpo no diário sm.com.br e também na edição impressa do jornal. É amanhã, página do esporte, a página 17 desta quinta-feira, viu, seu? Ok, Gilson, vamos prestigiar aí então, né? Vale a pena prestigiar essas promoções aí dos nossos clubes locais.
Gilson Alves ao vivo aqui no JD com as atualizações da área esportiva. Muito obrigado, Gilson. E o Diário e a revista Mix do Diário de Santa Maria, Diário Impresso, querem saber quais foram os destaques da cultura de Santa Maria no ano de 2021. A primeira fase vai até 17 de janeiro, em votação, por meio de um formulário que está disponível no site do Diário. Os 4 mais votados desta etapa vão para a grande final, que vai ser definida entre os dias 20 e 24 de janeiro, em votação realizada no Twitter do Diário. Vote e participe. E assim, nós vamos encerrando a edição de hoje do JD. Uma ótima noite de quarta-feira para você. A seguir vem aí a segunda edição do programa Sala de Debate. Eu espero por você amanhã, às 6h05 da tarde, ao vivo, aqui no JD. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.